Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula anterior estudamos um pouco sobre o continente africano antes da influência europeia. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com a partilha da África, como que a África foi invadida, saqueada e retalhada por nações europeias. Bom, a expansão europeia para o continente africano no século XIX, ela foi justificada para a opinião pública, ou seja, eles se defendiam, né, os europeus eles se defendiam dessa ocupação europeia com uma retórica um tanto racista. Essa justificativa era chamada de eurocentrismo ou de o fardo do homem branco. Eles essa ideologia dizia que o homem branco europeu seria superior às outras nações e que eles tinham a missão de levar a civilidade para os povos africanos, certo? Então, a justificativa era que eles estavam em uma missão divina na África, de levar a civilização para a África, né? O que era uma retórica bastante preocupante, porque na verdade o que eles estavam fazendo era invadir o continente, forçar a população local às leis europeias e levar todos os recursos financeiros deles para a Europa. Durante todo o século XIX, nações como Portugal, que já estava na África desde o século XVI, a Inglaterra, a Espanha, França e Dinamarca, eles começaram a invadir, a ir cada vez mais para dentro do continente africano, explorando suas riquezas e mão de obra. As missões que eles mandavam, elas tinham caráter de descobrir minérios preciosos como ouro, prata e diamante, que como vimos na aula anterior, o continente africano sempre foi muito bem servido desses materiais, não é? O continente africano até hoje é referência mundial de jazidas de diamante, por exemplo. Então os europeus eles queriam todos esses recursos e com a eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra, a necessidade de mão de obra barata e de aço para a indústria se tornou cada vez maior. Então, cada vez mais e mais nações europeias mandavam tropas para extrair essa matéria-prima do continente africano. E essas nações elas entravam em conflito umas com as outras, claro, porque ambas queriam aquele território. Todas as nações europeias queriam sua parte no continente africano, eles queriam sua parte nessa conquista. Então, a fim de evitar guerra entre potências europeias por esses territórios africanos, o famoso chanceler Otto von Bismarck, que era um grande líder das nações germânicas, que hoje conhecemos como Alemanha, ele convocou uma reunião com representantes dos países europeus que tinham essas posses africanas. E obviamente nenhum africano foi convocado para essa reunião, tá, pessoal? Então assim, eram vários membros de cortes europeias discutindo entre eles como que eles deveriam partilhar a África, e em momento algum foi levado em consideração os africanos. Para esses senhores, para esses europeus, a África era uma propriedade da Europa. Essa reunião, marcada por Otto von Bismarck, foi chamada Conferência de Berlim e foi de 1884 a 1885. E ela constituiu em um acordo que tinha como objetivo reconhecer fronteiras dos territórios já ocupados e estabelecer regras sobre futuras ocupações no continente africano. Então era uma reunião, era uma conferência para determinar quais nações teriam direito sobre quais partes do continente africano. Quanto às consequências dessa partilha da África, podemos destacar algumas. Por exemplo, antes da partilha, antes dos europeus fazerem essa divisão do continente africano,
os reinos africanos eles tinham fronteiras naturais e eram definidas de acordo com um grupo étnicos, né? Ou seja, das populações que compunham esses reinos. Os estados africanos, após essa partilha, estavam agora traçadas por fronteiras artificiais e segundo a vontade do colonizador europeu. O que fez com que várias etnias, que vários povos inimigos tivessem que conviver dentro do mesmo território, o que causou muitas guerras civis. A ocupação europeia provocou a resistência e insurreição de várias nações que foram massacradas durante o século XX. Se antes, né, como nós vimos na aula anterior, a África, o continente africano, era uma terra riquíssima, cheia de recursos naturais, cheia de minérios preciosos e com vários reinos importantes, após essa partilha, essa invasão e esse saque, a nação foi gradativamente empobrecida. Os recursos naturais foram todos extraídos e levados para a Europa e ela se tornou palco de pobrezas e misérias, não é? Essa divisão entre nações europeias transformou aquela África que nós estudamos na aula anterior no continente africano que nós conhecemos hoje. Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês analisem atentamente este mapa que está aparecendo para vocês. Nele vocês conseguem ver um mapa da África em 1870 e o mapa da África em 1895. São dois mapas com 15 anos de diferença um do outro, né? E vocês estão vendo embaixo na legenda as ocupações europeias na África durante o período. Então, ó, em 1870 vocês conseguem reparar que apenas a costa africana havia ocupação europeia. Agora, se vocês analisarem este mapa de 1895, vocês conseguem perceber uma grande expansão nos territórios africanos por nações europeias, certo? A África foi toda retalhada e dividida entre nações europeias, principalmente pela ocupação britânica, né? Que é essa laranja, tá vendo? Laranja pelos franceses em azul e pelos belgas em vermelho. Certo, então eu quero que vocês analisem bem esses dois mapas e me digam quais conclusões vocês conseguem tirar deste mapa. Analisem os dois e me digam o que vocês acham sobre isso. Quais são as suas impressões. Certo, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.